Você já parou para pensar no que realmente vende quando trabalha? Não é o seu tempo, não é a sua força, não é o seu conhecimento. Você vende a si mesmo. Vende as horas em que poderia estar com quem ama. Vende os minutos em que poderia estar pensando. Vende a parte da sua vida que ninguém vai devolver. E no lugar, dinheiro. Um pedaço de papel, um número na tela, uma promessa de que amanhã, com esse mesmo papel, você poderá comprar de volta um pedacinho do que vendeu. O filósofo alemão Nietzsche passou a vida tentando entender essa troca. Ele não escreveu um tratado sobre economia, escreveu sobre o que o dinheiro faz com a alma, sobre como o trabalho pode matar o que há de mais humano em você, sobre como a troca da vida por moeda não é neutra, ela transforma quem você é. Hoje, a gente vai mergulhar nessa visão. Vamos caminhar com Nietzsche, com outros pensadores e perguntar o que o dinheiro faz com a gente e, mais importante, o que a gente perde quando pensa só nele. Nietzsche viveu no século XIX, viu a Revolução Industrial transformar o trabalho em linha de montagem. Viu o homem virar a engrenagem de uma máquina que ele não controlava e ele sentiu nojo. Ele escreveu em Um Humano Demasiado Humano. O trabalho que nos consome, que nos tira o melhor tempo e o melhor humor, é mal pago e chamado de necessário, mas não enriquece, adoece. O que Nietzsche via no trabalho do século XIX, a gente vê hoje. A jornada exaustiva, o transporte precário, o salário que mal dá para sobreviver. A sensação de que a vida está passando enquanto você trabalha para pagar o que nem queria. Ele não culpava o trabalhador, culpava o sistema que transforma o ser humano em função, em operário, em recurso. Nietzsche dizia que o homem moderno se tornou apenas uma engrenagem e que quando a engrenagem quebra, ela é descartada. Uma das frases mais citadas de Nietzsche, e talvez a mais cruel, é essa: o homem que não tem um terço do seu tempo para si mesmo é um escravo. Pensa nisso. Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia, dorme 6, come, se desloca, cuida da casa, dos filhos, das contas. Quanto sobra? 2 horas? 1 hora? Nenhuma? E essas horas que sobram, são suas mesmo? Ou são um resto que o sistema deixa você ter para não enlouquecer? Nietzsche não estava falando de vagabundagem, estava falando de dignidade, do direito de ter tempo para pensar, para criar, para ser. Quando você não tem tempo para si, você não tem tempo para ser quem você é. Você só tem tempo para ser o que os outros precisam que você seja. O dinheiro que você ganha no fim do mês é a compensação pela perda de si mesmo e nunca é o suficiente. Mas o que Nietzsche pensava do dinheiro em si? Ele não escreveu um capítulo chamado Sobre o Dinheiro, mas a crítica está espalhada por toda a sua obra. Ele viu o dinheiro como uma abstração perigosa, algo que promete liberdade, mas entrega escravidão. O dinheiro para Nietzsche é a coisa que substitui as pessoas. Você trabalha para ganhar dinheiro, ganha dinheiro para comprar coisas, compra coisas para mostrar que é alguém. Mas onde está você nessa corrente? O filósofo Arthur Schopenhauer, que influenciou Nietzsche, escreveu algo que a gente já citou aqui. O dinheiro é a felicidade humana em abstrato. Aquele que já não é capaz de apreciar a felicidade humana em concreto, dedica-se inteiramente ao dinheiro. Nietzsche foi além. Ele disse que o dinheiro, quando vira o centro da vida, transforma tudo em mercadoria. O amor vira troca, o tempo vira custo, a amizade vira rede de contatos, a vida vira um balanço patrimonial. E no fim, você olha para trás e vê que passou a vida administrando um estoque que nunca era seu. Outro ponto central em Nietzsche é a ideia de que o trabalho, da forma como é organizado, não cria, ele repete. O operário da linha de montagem faz o mesmo gesto 1000 vezes por dia. O funcionário do escritório
preenche a mesma planilha, responde o mesmo e-mail, repete o mesmo roteiro. Onde está a criação? Onde está a arte? Onde está a vida? Nietzsche acreditava que o ser humano foi feito para criar, para transbordar, para deixar sua marca no mundo. Mas o sistema transforma o criador em funcionário. E o funcionário, com o tempo, esquece que já foi criador. O dinheiro que ele ganha no fim do mês é o prêmio por ter esquecido, por ter trocado o que ele é pelo que ele faz, por ter vendido o potencial pelo salário. Existe um filósofo que vivia dentro de um barril, e não era o Chaves. Sem casa, sem posses, sem status. O nome dele era Diógenes o Cínico. Diógenes acreditava em algo simples, tão simples que chega a ser desconfortável, que o ser humano precisa de muito menos do que acha. Ele não corria atrás de riqueza, não buscava aprovação, não queria mais do que o suficiente, e por isso foi chamado de louco. Porque numa sociedade onde todo mundo quer mais, quem aprende a viver com um pouco parece um erro. Mas aqui é importante entender uma coisa. Isso não é sobre largar tudo, não é sobre parar de trabalhar, não é sobre desistir dos seus sonhos. É sobre ritmo, é sobre consciência, é sobre perceber que talvez você esteja correndo tanto que esqueceu o porquê começou. Você quer crescer, quer ganhar mais, quer construir uma vida melhor. E isso não está errado. O problema é quando essa busca começa a te consumir. Quando você troca presença por pressa. Quando você troca momentos por metas. Quando você troca vida por dinheiro. Olha para a tua vida por um segundo. Quando foi a última vez que você sentou com calma com a sua família? Quando foi a última vez que você abraçou seus pais, sem estar pensando no trabalho? Qual foi a última vez que você beijou a pessoa que você ama, sem pressa? Enquanto você corre, o tempo não para. As pessoas envelhecem, as fases passam, e o que parecia depois eu vejo, um dia vira eu perdi. Diógenes foi extremo, sim, mas talvez o valor da filosofia dele não esteja em ser seguido, esteja em ser lembrado. Lembrado de que você não precisa de tudo, lembrado de que mais nem sempre é melhor, lembrado de que viver não é acumular. Porque no fim, o maior problema não é o dinheiro, é o que você está deixando de viver para conseguir ele. A gente acha que está construindo máquinas, mas talvez o sistema já tenha feito isso antes. Só que ao invés de metal, eles fizeram robôs de carne e osso. Gente que acorda, trabalha, consome e repete, sem parar, sem questionar, sem viver. Nietzsche escreveu uma vez: quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. A pergunta que ele deixou no ar é esta: qual é o seu porquê? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Você ganha dinheiro para ser livre ou serve ao dinheiro como se ele fosse o dono da sua vida? Porque se você não sabe o porquê, o como vai te destruir. O dinheiro é necessário. Ninguém vive sem ele. Ninguém sobrevive sem comer, sem morar, sem se vestir. Mas o dinheiro não pode comprar o que faz a vida valer a pena. Não compra o tempo com quem se ama. Não compra o prazer de criar algo com as próprias mãos. Não compra o descanso de uma tarde sem obrigações. Não compra o silêncio depois de uma tempestade. O filósofo Albert Camus, que também foi influenciado por Nietzsche, escreveu: no meio do inverno, aprendi que havia em mim um verão invencível. Esse verão, essa parte de você que não se deixa vencer pelo cansaço, pela repetição, pela lógica do dinheiro, é o que Nietzsche chamava de vontade de potência. Não é poder sobre os outros, é poder sobre si mesmo. É a força de dizer: eu sou mais do que aquilo que produzo. Agora a tela vai escurecer, o vídeo vai acabar, a vida vai continuar. Mas antes, o que você tem feito com o tempo que é só seu? Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.
E não esquece, o seu tempo é a única coisa que ninguém pode imprimir, e a sua liberdade não tem preço.